Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço para vocês. Leão com um pé e meio na Série A de 2024. Vasco perde para o Corinthians e a situação fica mais confortável para o Fortaleza. E mais, em apresentação no Remo, Sérgio Papelim rasga o verbo. Sinal de alerta para os pendurados do jogo contra o Bragantino. 2024 já tem novidades e decisão no dia de hoje. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá para o Giro de Notícias de hoje, quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. A gente já chega trazendo muita informação sobre o nosso Tricolor de Aço para vocês. Já vamos começar trazendo uma notícia importante. Ontem, a rodada de número 36 começou, tivemos o jogo entre Vasco e Corinthians e o resultado foi 4-2 para o Timão Paulista. A vitória do Corinthians ajudou o Fortaleza, mesmo que o Corinthians tenha ultrapassado o próprio Fortaleza na tabela, ajudou a enterrar um pouco mais a situação do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco é o 16º, primeiro time da zona de primeiro time fora da zona de rebaixamento, perdão, e se o Bahia vencer o São Paulo hoje, ele ultrapassará o Vasco. Se ele pelo menos empatar, ele já passa o Vasco, porque iguala a pontuação, mas tem um saldo de gols menos pior do que o clube carioca. O Fortaleza agora caiu mais uma posição, é o 13º colocado com 45 pontos, ainda está na zona de Copa Sul-Americana, mas foi ultrapassado aí pelo Corinthians, que agora é o 11º com 47 e tem uma situação mais tranquila. E agora, PM, o que é que falta para o Fortaleza escapar? Vencer o Bragantino. Eu sei que não é uma missão nada simples, mas se o Fortaleza vencer o Bragantino amanhã, ele vai a 48 pontos. O Vasco pode chegar também aos mesmos 48 pontos, porém teria que tirar uma diferença muito grande de saldo. O Fortaleza tem -2, se ganhar do Bragantino melhora esse saldo, independente de quantos gols vença, e o Vasco tem -10, então teria que tirar aí em 2 jogos um saldo muito grande, né? Fazer 2 goleadas aí, e o Fortaleza também perder aí de goleadas, só assim o Vasco ultrapassaria o Fortaleza, mas ainda tem o Cruzeiro, o Santos ali entre as duas equipes. Então o Leão pode garantir quase, né, ali 99% de chance de permanência já nessa rodada se vencer fora de casa. Se não conseguir vencer, aí a gente olha para o Grêmio. Como assim, PM? O Grêmio? Pois é, o Grêmio ele enfrenta o Goiás e aí pode definir o rebaixamento do Goiás de vez. E na próxima rodada, depois da 36ª, o Grêmio enfrenta o Vasco em casa. São 2 jogos em casa. Lembrando que o Grêmio ainda disputa ali vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Ele é o 5º colocado com 59 pontos. No momento está pegando aí uma vaga, né, na Libertadores. A gente vai ter que ficar de olho aí, porque se o Grêmio ganhar, aí, meus amigos, morreu Maria Preá para o Vasco. O Fortaleza pode até perder as partidas tudinho, que dificilmente o Vasco vai conseguir tirar um saldo de gols e não alcança mais também em pontuação. Então, é por isso que a gente tem que olhar para o Grêmio, principalmente na próxima rodada, porque o próximo adversário dele é o Vasco. Se o Bahia ganhar o São Paulo, hoje ele já ultrapassa aí o Vasco cai para a zona, e aí o Vasco tem 2 jogos dificílimos contra Grêmio e também contra o nosso adversário de amanhã, que é o RB Bragantino. Então, essa é a situação. Ficou um pouco mais confortável para o Fortaleza, mas isso não significa que o Leão vá dar mole, né? A gente precisa de mais, pelo menos um pontinho contra o Bragantino. É claro que a gente quer ganhar demais do Bragantino amanhã, mas pelo menos um pontinho já seria lindo, já seria maravilhoso para a decisão ser domingo contra o Goiás às 18h30 na Arena Castelão. Eu já quero trazer algumas informações importantes sobre isso, tá? Após esse início de rodada, o Fortaleza tem 74,5% de chances de ir à Copa Sul-Americana. E para o jogo de amanhã contra o Bragantino, o Leão tem dúvida no ataque e 5 pendurados. Isso é um problema, porque se essa galera levar amarelo, aí ficam de fora da decisão contra o Goiás no domingo, se ela de fato se tornar uma decisão, tá? Vamos às informações.
Juan Pablo Vojvoda pode ter outro desfalque no Fortaleza para a partida desta quinta-feira contra o Bragantino. Além de Marinho, ausência certa por conta de suspensão, o atacante Lucero não atuou contra o Palmeiras por conta de uma contratura muscular na coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico. Não tem previsão de retorno para o Lucero, tá? O Vojvoda ainda tem outra dor de cabeça para enfrentar o Massa Bruta na quinta. 5 jogadores estão pendurados. São eles: Caleb, seria uma perda lastimável, se levar o terceiro cartão amarelo, fica fora contra o Goiás. Lucero tá desfalcado, acho que não deve jogar nesse jogo de quinta-feira, acho que não deve nem viajar, tá? Silvio Romero, aí é um grande F, né? Tanto faz. Thiago Galhardo, que é o substituto do Lucero, e aí seria muito ruim perder o Lucero por lesão, perder o Galhardo por terceiro cartão amarelo, tem que jogar com Romero contra o Goiás, e o Bruno Pacheco, que é titular na lateral esquerda, indiscutível. Então, peças importantes, que o Leão não pode se dar ao luxo de perder algumas aí. Então, principalmente o Caleb, né, que tem jogado muita bola e tem liderado ali o Leão na construção de jogadas para o ataque. Então, todo cuidado é pouco. Fica aí o sinal de alerta para esses 5 jogadores pendurados, em especial Caleb, Bruno Pacheco e Thiago Galhardo. Concorda, discorda? Comenta a tua opinião aqui abaixo. Vale lembrar que o Fortaleza vai enfrentar o time que menos perdeu na competição. O Bragantino perdeu apenas 8 jogos, está ao lado de Flamengo e Palmeiras com menos derrota no torneio, ou seja, mais um time que perdeu pouco na Série A do Campeonato Brasileiro. Caso o Leão vença, o caso vença a partida, perdão, o Bragantino garante a sua classificação para a Libertadores. Então, poderemos evitar que isso aconteça pelo menos agora nessa rodada. Fortaleza, por sua vez, além de não vencer neste recorde de 10 partidas, marcou apenas 8 gols e tomou outros 17. Além disso, a equipe comandada por Vojvoda tem a segunda pior campanha nas últimas 10 rodadas da Série A, esperando apenas o América Mineiro. O time do PC somou apenas 6 pontos em 30 disputados e no retorno a classificação do Leão é a 16ª colocação, ou seja, a primeira fora da zona no recorte de retorno. Então, é bem ruim. Essas são as informações de chances de Série A, permanência, Sul-Americana, algumas informações contra o Bragantino. Agora eu quero trazer aqui outras informações para vocês muito importantes. Ontem, o ex-executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papelin, foi apresentado lá no Clube do Remo e ele falou que já estava certo que seria nomeado presidente da SAF do Fortaleza. E aí rolou uma discussão geral nas redes sociais, pessoal, então, o que foi que aconteceu? Será que o Papelinho abandonou o barco? Porque alguém tirou a presidência dele? Foi por isso que ele saiu? Não, galera, tá? Pelo que eu entendi, certo? Uma visão que eu tenho, foi uma escolha mesmo do Papelinho. Ele já sabia que seria nomeado presidente da SAF, mas optou por aceitar a proposta do Remo. Segundo Bruno Amâncio, que é setorista do GE Pará, ele falou que havia sido nomeado como presidente da SAF do Fortaleza, o Papelinho. A escolha pelo Remo foi pelo desafio, a amizade com o Tonhão, por gostar de Belém e por sair da zona de conforto. É basicamente isso, não vamos acreditar em tudo que andam falando aí nas redes sociais, tá? Muito cuidado quando vocês forem ver essas coisas aí sobre o Papelinho, porque eu vi muita gente compartilhando coisa errada, principalmente nos grupos, no Twitter e nas redes sociais, sobre as declarações do Papelinho, porque ele falou muito sobre o Fortaleza na apresentação dele lá no Clube do Remo, tá? Então, muito cuidado. Inclusive, teve um momento lá que ele falou até um palavrão, né? Que se tem jogadores ruins no time, uma hora, os jogadores que estão dando certo, quem não tá dando certo, você tem que se livrar, porque se tem jogador ruim dentro do elenco, dentro de casa, uma hora ele vai F com você, né? Então isso não foi em relação ao Fortaleza, tá? Ele falou de maneira geral pela experiência que ele tem no futebol, então não vamos distorcer aí as falas do Papelinho. Novidades para 2024, o gramado sintético do CT Ribamar Bezerra deve ficar pronto em fevereiro. Nas próximas semanas o Fortaleza deve finalizar o processo de terraplanagem e a partir disso a empresa responsável iniciará a implementação do gramado. Então teremos gramado sintético lá no CT Ribamar Bezerra. E para finalizar, a Federação Cearense divulgou a tabela detalhada da primeira fase do Cearense 2024, que terá transmissão de volta da TV Verdes Mares. O Fortaleza estreia contra o Horizonte, dia 20 de janeiro, um sábado, às 4h30 da tarde, na Arena Castelão. Você pode ter acesso aí a essa tabela lá no blog do Camps ou nas redes sociais das mídias tradicionais, que ela tá lá completinha para você saber todos os detalhes das rodadas da primeira fase
no Campeonato Cearense. Bom, moçada, aí, esse videozinho rápido, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. E a gente se encontra mais tarde na nossa live, às 18 horas e 15 minutos, tudo sobre Bragantino e Fortaleza. O link já tá criado. Valeu, falou e tamo junto!